Eu já fiz esse curso umas 8, 9 vezes, mas eu achei melhor dividir em 3 partes e cada parte na realidade ficou um pouquinho maior. Então o curso ficou com um pouco mais de conteúdo. E separei os conteúdos, né? Então a primeira parte nós estudamos a parte da história da Umbanda, a origem da Umbanda, falei um pouquinho das diferenças, né? Entre os vários tipos de religiões, espiritismo, Umbanda, culto de nação. Também falamos da diversidade de rituais, a história aqui do Núcleo Mata Verde, né? Então aquele módulo ficou um módulo específico falando da questão histórica da Umbanda, da origem, né? Para diferenciar, ali tem 2 pontos muito importantes que eu acho, na primeira parte. A questão da diversidade de ritos, que é importante entender isso, que a Umbanda não tem um único caminho, né? Uma única doutrina, não é assim, ela é ampla. Dependendo de cada terreiro, tem a sua forma de trabalhar, né? Isso ficou bem explicado na primeira parte do curso. E a outra questão importante que tem ali também é falar que a Umbanda é brasileira, né? Isso é uma coisa importante também, nós não podemos esquecer. Tá? Diferente, porque as pessoas acham que às vezes que a Umbanda é africana, que a Umbanda é indígena, e não é. A Umbanda é um culto brasileiro, uma religião brasileira. Tá? Esse é um ponto importante também da primeira parte do curso. E falar da origem do núcleo, foi o que eu falei, né? Na primeira parte, da Tena Mirim, do primado, tal, contei toda aquela história. Na segunda parte do curso, é aquela parte bem assim, né, que exige bastante criatividade, né, bastante pensamento abstrato. A gente foi mexer no imponderável, né, nós conversamos bastante sobre essas forças, né, o lado espiritual, o Orum, né. Falamos do campo etérico, do campo físico, da diferença, da natureza do espírito, da natureza das vibrações espirituais. Então é muito, muito importante também esse segundo módulo. E eu destaco ali, entre tudo que nós estudamos, o entendimento de que espírito não é matéria e que matéria não é espírito. Isso é muito, muito importante que a pessoa entenda bem isso, né? Porque a gente encontra algumas linhas aí, né, que querem tratar o espírito como se fosse energia, como se fosse matéria, né? Querem dar o mesmo tratamento. E não é isso, tá? Não é dessa forma. Como nós vimos durante o curso, são princípios diferentes, tá? Isso então eu acho muito, muito importante. E é importante também a questão que nós estudamos das interações, né? Onde nós vimos lá que tem a parte física, a parte etérica. Isso tudo está dentro aqui do mundo físico, né? Então são forças materiais, é energia. Aí nós temos o outro lado, o extrafísico. Ali a gente entra no campo estrutural, que é o campo organizador da matéria, né? Campo morfogenético. Então esses conceitos todos eu apresentei no segundo módulo. E definimos bem o que era a vibração espiritual. Porque isso também é uma coisa que me incomoda bastante. A gente pega a literatura e normalmente o que a gente encontra são analogias, né? E todo mundo acha que o espírito gera eletromagnetismo, né? Que são forças eletromagnéticas, tal. Querem medir com equipamento. E não é isso, é diferente. Porque essa força está lá no Orum, né? Ela acaba através do perispírito, depois do etérico, do físico, gerando aqui também no mundo material algumas vibrações. Mas a fonte é o espírito e a vibração é a natureza mental e emocional, que não tem nada a ver com matéria, é informação. Isso nós estudamos também. Então esses pontos são aqueles que eu destaco, entre tudo aquilo que a gente viu, né? Porque a gente vai tratar agora da estrutura que é apresentada, estudada e aplicada dentro do Núcleo Mata Verde, tá? Que é chamada dos 7 reinos sagrados. E num determinado momento eu vou falar de forças primordiais. Forças primordiais. Quer dizer, forças que sempre existiram, desde os primórdios. Antes do planeta ser criado, aí já existiam essas forças. E quando eu falo nessas forças, é importante que a gente use o conhecimento adquirido no segundo módulo. Eu não estou falando somente de força física, né, força gravitacional, essas coisas, né, de atração de matéria. Não estou falando só de campo eletromagnético. Eu estou falando essas forças primordiais que elas têm assim variações. Ela vai desde o físico até os níveis mais sutis.
Então, quando eu estiver falando de força primordial, é importante que todo mundo lembre disso, né? Quando eu falar, por exemplo, força do fogo, na hora a gente vai ver isso, mas eu só estou antecipando alguma coisa. A força do fogo, a força Tatapiatã, a gente chama assim, Tatapiatã. O que é isso? Não é o fogo em si. E a gente acaba falando de fogo, todo mundo olha e acha que é o fogo. O fogo é uma parte dessa força, porque é a parte física, energética, é aquilo que você está aqui no mundo material vendo, mas ele tem a contraparte, ele tem o campo estrutural, né? O campo morfogenético, o campo que organiza o fogo, e tem vibrações também que alimentam aquilo lá. Então existe toda uma estrutura. Então quando eu falar em força da água, força da terra, força do fogo, é importante que todo mundo entenda que não é a força física, aquilo que está no mundo físico. Tá? É importante, senão a gente não consegue entender, né? Acha que é o físico, não é só o físico. E ela se manifesta em várias graduações, né? Saindo do físico até aquele campo bem sutil, que é a parte vibracional espiritual, que não tem nada a ver com o eletromagnetismo. Que é um fogo sutil, vamos falar assim, né? Um fogo que existe lá no Orum, lá no mundo espiritual.